E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy de novo com a nossa Creality CR30. Eu já reforço o agradecimento à Creality por ter nos enviado a primeira CR30 do Brasil aqui pra gente e dizer que eu tô muito contente em trabalhar com essa máquina. Nos vídeos anteriores, no episódio 1 e episódio 2 dessa série, a gente fez o unboxing, a gente montou a impressora e já colocou uma peça para imprimir. Neste terceiro episódio, a gente vai fazer o quê? Eu quero mostrar como funciona o fatiamento com a CR30 ou com Belt Printers. Vamos imprimir duas aplicações aí diferentes, uma peça mais longa e também pecinhas seriadas para a gente entender como é que ela funciona dessa forma também. Vou mostrar as peças e quero fazer uma pequena análise aí, baseado nas 2 semanas em que a gente tem essa máquina na mão para testar. A gente ainda tem pouco tempo para testar, mas já dá para dar uma opinião bacana e como melhorar a máquina, aonde o que eu tenho que trabalhar ainda. E tem algumas coisas então para a gente conversar nesse vídeo. Eu já te peço para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Então agora é hora de fazer o quê? Para a tela aqui para a gente trabalhar com o fatiador. Eu quero te mostrar as particularidades do Creality Belt, que é uma versão modificada do Cura para impressoras de esteira. Vamos para a tela aqui. E a gente começa aqui a nossa demonstração do Creality Belt, que é o fatiador da CR30, mostrando o Cura convencional. Aqui a gente tem uma Ender 3 e uma única peça que a gente vai imprimir em série na CR30, que é um fixador de cabos aí para organizar seus cabinhos, enfim. Então é uma peça relativamente pequena e rápido de imprimir. Agora a gente está olhando aqui a Ender 3 no Cura convencional e aí eu te peço para dar uma olhadinha aqui no Creality Belt. Olha só, nós temos uma mesa de impressão quase que infinita, né, representando a esteira, e nós temos a nossa pecinha, a mesma peça aqui, uma só, a gente já fatiou e eu quero te mostrar o fatiamento. Olha como funciona. Pera um pouquinho, ainda não, vamos voltar aqui, vamos fatiar, vamos aproximar aqui, quero mostrar para você, vamos dar um preview, e a gente observa como a peça é fatiada no Cura tradicional, vamos dizer assim, né, para as impressoras tradicionais. De baixo para cima, adicionando camada sobre camada. É assim que a gente conhece. Muito bem. Agora a gente volta então para o Creality Belt. Olha como as camadas são adicionadas. Olha que interessante. É em 45 graus. Olha só. Vamos girar um pouquinho aqui para a gente ter noção melhor. Olha só. 45 graus. E o que isso significa? Você pode realmente reduzir a quantidade de suportes, não em todos os casos, mas uma boa parte que você em tese deveria usar, né, na impressora convencional. Vamos fazer uma coisa agora aqui, rapidamente. Eu quero girar a peça. A gente já sabe que nessa configuração, obviamente, a gente precisaria de suporte. De novo, olha só, chega um momento onde... Opa! Precisa de suporte, aqui embaixo, principalmente se for uma peça grande, não é o caso, mas olha só. Já na Creality Belt, a gente está voltando aqui, vamos girar a peça e vamos fatiar novamente. Olha o que acontece. Como as camadas são adicionadas a 45 graus, elas se escoram nos 2 eixos X e Y e você não precisa usar suportes. Então esse é um caso típico onde você não precisa. Ok, a peça é muito pequena, a gente nem precisa do suporte de jeito nenhum e também a maneira correta de imprimir a peça é com a barriguinha para cima, vamos dizer assim, né? E aqui também da mesma forma. Suponhamos que a gente não queira imprimir só uma peça aqui, vamos imprimir várias. Então eu vou multiplicar aqui, vamos colocar 29 cópias, né? 30 no total, e aí ele já posiciona todas as peças aqui, você imprime tudo entre aspas, numa fornada só. Mas chega um momento onde você vai esgotar o tamanho da mesa. Talvez 70 peças seja o máximo aqui. Já no Creality Belt, o que é que você faz? Você simplesmente vai aqui no parâmetro Copies e coloca quantas cópias você quiser. Por exemplo, 100 cópias. E você também define a distância entre as cópias da peça. Ele vai imprimir uma e vai rolar a esteira 30 mm e outra e rola mais 30 e aí você vai imprimindo seriado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai salvar essas 100 cópias aqui, vai colocar no cartãozinho de memória e vai imprimir na CR30. Muito bem, antes da gente fazer isso eu quero te mostrar que você tem também todos os outros parâmetros comuns aí do Cura,
normalmente, mas você tem alguns parâmetros específicos para a impressora de esteira, como por exemplo, a velocidade da linha, dessa primeira linha aqui. Esta primeira linha, ela talvez seja a mais importante da impressão. Se a gente está falando da primeira camada numa impressora convencional, aqui é uma linha, então é muito mais sensível à história. Então aqui você imprime a 10 mm por segundo, você define tudo isso. Para quê? Para que você garanta uma boa aderência da peça à mesa. Então tem algumas particularidades do Creality Belt, né, ou de qualquer fatiador ou de qualquer impressão 3D com uma impressora de Z infinito, uma impressora com esteira, que você tem que levar em consideração. Nas versões anteriores do Cura isso se chamava Prepare, agora se chama Slice. Por que eu te falo isso? Porque o Creality Belt é uma versão baseada no Cura 3.6, que é uma versão um pouco mais antiga. Enfim, já fatiamos aqui, vamos dar um Layer View, olha também como ele vai, vou aproximar aqui e vou mostrar para você, olha só, ele vai fazendo o que? Ele vai adicionando camadas a 45 graus e também não precisa de suporte aqui, da mesma forma. E aqui você imprime uma peça só, de uma vez. Uma peça longa, essa peça deve ter mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento. Então são as duas formas que a gente vai usar para imprimir as peças na CR30. Eu espero que você tenha entendido inclusive qual a diferença entre um fatiador normal para uma impressora tradicional, convencional, e um fatiador para uma impressora de esteira, de Z infinito. Agora vamos para a impressão, que eu quero ver essas peças prontas. E já aproveitando para te fazer um convite, se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, nós temos o curso Impressão 3D Total, 100% online, somos mais de 2.000 alunos e você aprende impressão 3D do zero até o avançado, incluindo a frente de negócio, de empreendedorismo, para você se tornar aí o empreendedor da impressão 3D. Vem para o curso que você vai gostar. E eu quero te mostrar já a primeira peça, essa peça de Lego gigante aqui, ficou bem bacana, ficou bem curioso. Do ponto de vista de qualidade superficial, ficou bacana, né? A gente tem aqui as camadas em 45 graus e mais uma vez, nesse momento aqui, eu não encontrei ainda como fixar toda a peça na mesa. Os primeiros 2 ou 3 centímetros da peça, eu sinto que ele descola. Depois a peça inteira vai bem e ela fica completamente plana na mesa de impressão, né? Na esteira. Mas o comecinho ainda eu tenho que entender como nivelar a mesa de uma maneira mais eficiente. Estou aprendendo ainda. Mas a peça em geral ficou com uma qualidade superficial muito boa, a qualidade de impressão e a precisão dimensional também ficou boa. Senti também um pouquinho de dificuldade para acertar a retração, um pouquinho de stringing na parte de baixo da peça. Mas eu acho que é uma questão só de acertar a máquina, acertar a temperatura, acertar a retração para tudo funcionar direitinho. É bem interessante você colocar uma peça longa e deixar imprimindo. Do ponto de vista de confiabilidade, ela não falhou, ela foi direto. Isso é bem legal. Eu dou uma paradinha aqui no vídeo para te perguntar, agora que você está vendo o que a gente está fazendo aqui. O que você quer imprimir com a CR30, com a Creality CR30? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Eu devo ter imprimido aproximadamente 60, 70 pecinhas, né? Os nossos fixadores de cabos, ficou bem interessante. Inclusive fazendo um gancho aqui, se você quer saber como eu fiz essa caixinha aqui, não foi aqui obviamente, eu vou te deixar o link na descrição do vídeo de como colocar textura na tua impressão 3D. Vídeo bem bacana para você dar uma olhadinha também, ficou bem legal. Mas as pecinhas realmente ficaram bem interessantes, né? E aí até fazer uma continha rápida, cada pecinha dessa aqui, se ela for para uma aplicação bem especializada, se você cobra R$2, R$3 cada pecinha dessa aqui, e você em um dia inteiro, 24 horas ininterruptas de impressão, você consegue fazer aproximadamente 100 peças, a gente está falando aí em R$300 por dia. Multiplica isso por 30 dias, R$9.000. Já começa a pagar o teu investimento, já paga parte do teu investimento. Em 2, 3 meses, mais a tua margem de lucro, mais
o teu custo eventualmente de escritório, aluguel, água, luz, telefone, internet, você já começa a ter um negócio interessante com uma impressora dessa. Aí, entre 3 e 6 meses, você já está pagando o seu investimento e tendo algum lucro. Isso é bem interessante, vale a pena fazer um pouco desse cálculo, tá? E ela funciona muito bem, tanto para peças longas, que é um dos objetivos dela, né? Peças com Z infinito, e também serve para peças seriadas. Então a gente conseguiu colocar à prova aí as duas aplicações da CR30 e funcionou muito bem. Hora agora de falar um pouquinho sobre ela. Eu quero fazer um review rápido. Mesa de impressão, nós temos duas mesas. Essa primeira aqui, onde você adiciona o material, né, através da nossa extrusora, e a segunda. A primeira mesa é aquecida, a segunda não. A grande dificuldade ainda foi nivelar as duas mesas e ter a esteira tensionada o suficiente para a gente não ter uma folguinha aqui entre a esteira e a mesa que aquece. Por quê? Quanto mais distante a mesa da esteira, você vai ter uma transmissão de calor pior, ou seja, a temperatura da mesa real não vai ser a temperatura da esteira. E aí você pode ter talvez um probleminha de descolamento. 17 de altura, 20 de largura e o comprimento infinito, quanto a tua sala permitir, enquanto você conseguir suportar a peça, porque ela vai começar também a ceder. Isso é importante. O peso dela vai carregar ela para baixo, né? Ela vai inclinar e vai descolar. Por isso que a Creality fornece também como opcional um suporte com alguns rolos, né? Com uma esteira rolante, e ela vai deslizando, né? E ela continua sendo impressa sem nenhum problema. Isso pode estender aí o tamanho dela para quase 2 metros, provavelmente. Do ponto de vista de precisão dimensional, muito bem, ela já veio calibradinha, ela já veio pré-calibrada. Eu só tive que acertar um pouquinho a distância do bico e a mesa de impressão. O nosso famoso nivelamento que a gente faz nas impressoras tradicionais, né? Então a gente trabalhou um pouquinho com o fim de curso que fica aqui atrás e também trabalhou com os parafusos da mesa de impressão. Tem sensor de filamento, tem também uma extrusora com dual gear para garantir que a retração de 8,5, né, 8,5 de retração, ela vai funcionar. A controladora é muito similar a de qualquer outra impressora Creality. As peças da CR30 são basicamente peças das Creality, então peças de reposição também você vai ter menos dificuldade em conseguir. Outro ponto interessante aqui, tem ventilação dupla dos dois lados, justamente para melhorar a qualidade superficial. A gente precisa entender o posicionamento da peça de uma outra forma agora, né? Não só o posicionamento, mas eventualmente a modelagem da peça. Elas têm que ser pensadas para uma impressora de esteira. É bem interessante, muda um pouco a maneira como você pensa no posicionamento da peça. Configurar no fatiador uma única peça e depois só pedir para repetir a impressão, e ele vai repetindo até o fim. Isso também é genial, é uma maneira espetacular de você imprimir. A gente tem aqui finalmente uma mini fábrica, mas é uma arquitetura relativamente nova e que ainda precisa evoluir. E é aqui na 3D Print Academy que a gente vai também continuar estudando um pouco mais sobre a impressora, e eu acho que essa série não vai parar aqui. A gente vai continuar fazendo mais vídeos dela e imprimindo de maneira cada vez mais avançada, precisa e com qualidade. Se você quer saber mais sobre impressão 3D, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui. E se você quer se tornar um profissional, curso Impressão 3D Total, reforço o convite. Desta que não é uma simples escola de impressão 3D, nós somos a 3D Print Academy. Muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado a Creality por ter nos proporcionado essa experiência incrível com a CR30. Te vejo no próximo vídeo, até lá!